Você pode estar me perguntando, nesta manhã, né? Gente, difícil, viu? Se vocês ouvirem eu falando nessa noite, considere como se fosse manhã. É que eu sou daquele tipo que não gosta de acordar. Tem gente que não nasceu para acordar cedo, né? Eu não nasci para acordar cedo, tenho certeza. Difícil. Então, para mim ainda é noite. Querido, você pode estar perguntando, por que tanto cabelo? Quero me parecer com Jesus, querido. Brincadeiras à parte. Estou mais para Moisés, né, eu acho. Amém. Amém, amém, amém. Antes de começar, quero te contar duas histórias. Primeira história, não sei, provavelmente todos já ouviram aqui. Talvez um dos maiores teólogos e filósofos da história da humanidade, chamado Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido como Agostinho de Hipona. Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo, ou seja, quarto século. Ele era um filósofo, um homem muito inteligente, intelectual, com as questões da sua vida, assim como nós temos as nossas questões. Ele não conhecia o Senhor. Sua mãe, chamava Mônica, foi muito importante na história dele, era uma mulher devota, amava o Senhor. Mas Agostinho, devido a muitas questões e devido a não entender o evangelho como um todo, ele se torna um filósofo, um agnóstico, um maniqueísta. E ele cresce e ele vive a sua juventude não sendo cristão. E ele nasceu numa cidade chamada Tagaste, que fica... Eu sei que fica na África, não sei o país exatamente que é agora. Argélia, né? Na atual Argélia. E Agostinho está lá, um homem, um filósofo ali no norte da África naquela época, era um lugar muito intelectual. E Agostinho está lá vivendo a sua juventude, mas chega uma hora na vida dele que aquela região onde ele está não é suficiente mais para ele. Ele precisa alcançar níveis maiores. O coração dele clama por algo maior. Então ele se muda na sua juventude para Cartago, uma cidade ali também na Tunísia, atual Tunísia, era um centro romano na época, porque ali o Império Romano dominava. E ele se muda para Cartago com a intenção de se realizar dentro daquele polo intelectual. Quando ele chega lá, um mundo novo para ele, ele conquista tudo que ele podia em Cartago. Então Cartago já não é mais suficiente. Ele precisa ir para um lugar maior. Então ele se muda para Milão. Milão, um centro ainda mais intelectual, ainda mais pensante, ainda mais glorioso. E ele chega em Milão, enfim, tem as suas histórias. Ele era um jovem devasso, ele era um jovem que curtia farra por aí. Mas o ponto é que ele vive a sua vida em Milão e alcança a glória de Milão. E aí ele se depara que aquilo ainda não realizou ele. Então ele precisa se mudar novamente. E ele vai para Roma. Que Roma era o ápice da humanidade nessa questão intelectual, nessa questão filosófica. Ele vai para Roma e ele conquista Roma. Ele entra inclusive para a corte do rei, ele alcançou o sucesso. E ele chegou lá e ele percebeu que ele continuava vazio do mesmo jeito. Nesse momento, ele se depara e o Senhor encontra ele e ele é alcançado pela mensagem do Evangelho. E ele se converte. A história conta que um dia ele estava caminhando para o jardim e tinha umas crianças, e as crianças pediram ajuda para ler uma passagem, e ele entende que foi o próprio Deus que pediu aquilo, e quando ele se depara com a palavra de Deus, o coração dele é capturado. E ele encontra o Senhor e ele começa uma jornada de conhecimento. Ele se junta com o bispo lá, e ele aprende, ele é batizado, até que ele entende algumas coisas na vida dele, e ele faz o caminho de volta. Ele sai de Roma e volta para a África. E aí ali ele se torna o bispo de Hipona na época. E ele, talvez você não conheça ele, mas eu garanto para você que muito do que você pensa e do que você acredita hoje é influenciado pelos ensinamentos de Agostinho. A igreja, naquela época, não sei quantos sabem, mas existia apenas uma igreja, né? Não existia essa questão de evangélicos, católicos, era a igreja católica universal. Então todos nós temos fundamentos, inclusive nos ensinamentos de Agostinho. Mas eu quero que você perceba esse movimento. Ele estava aqui, aquilo não era suficiente, foi para cá, não era suficiente, foi para cá, não era suficiente. E ele faz um caminho, e ele se depara com a realidade de que ele voltou para casa,
E ele percebeu que não existia nada que preenchia ele, a não ser a palavra de Deus. Agora eu quero te contar uma segunda história. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa, um grande amigo, querido amigo, próximo de mim, ano de 2021, 2022. Agostinho foi no século IV, hein? 354 antes de Cristo, depois de Cristo ele nasceu. Agora estou falando uma história do século 21. Um jovem conversando comigo e ele falando: Guga, quando eu era criança, adolescente, eu idealizei uma vida para mim. Porque eu passei por algumas circunstâncias e eu falei, eu não quero passar por isso de novo. Então eu tenho um foco de vida. Meu foco de vida é ter um bom emprego, ter uma família, fazer viagem, ter um bom salário, não passar necessidade e conquistar um lugar de relevância. Que legal, que legal. Esse foi o meu alvo de vida. E eu conquistei tudo isso. E eu percebi que nada disso faz sentido. E agora? Como fazemos quando nos deparamos com essa realidade? Não sei se você consegue perceber, mas tanto Agostinho, um filósofo que depois se tornou um teólogo super importante na história, quanto esse jovem, quanto talvez todos nós aqui lidamos e continuamos lidando com a mesma problemática no nosso coração. Onde encontraremos realização? Onde encontraremos realização? E para começar eu quero dizer isso, meu querido, amado irmão e irmã. Existe um anseio no coração do ser humano, que ele não pode ser satisfeito com as coisas dessa vida. Não importa o quanto você conquiste, não importa quanto você tem ou deixe de ter, nada nessa vida pode preencher o anseio do coração do homem. E isso acontece simplesmente pelo seguinte fato: foi Deus que plantou esse anseio no nosso coração. E só Ele consegue preencher. Mas eu quero trabalhar com você um pouquinho sobre como lidar com isso. Antes disso, eu quero ler um pequeno texto de um livro que eu li. Na verdade, um livro que minha esposa leu e contou para mim. Mas é um tema, esse é um assunto que há muito tempo já me persegue, digamos assim, e eu tenho andado nessa jornada. Presta atenção, vivemos numa era de descontentamento. Nosso mundo é um mundo onde grandes mudanças ocorrem rapidamente. Mudamos de emprego, de casa e até de estado. Tudo isso com uma frequência tremenda. Temos visto, e as estatísticas comprovam, que também mudamos de cônjuge com frequência. Quando estamos descontentes em nosso atual casamento, passamos para outro. Somos tentados a culpar a nossa cultura por tais eventos, mas está claro que a raiz do problema é um coração pecaminoso e descontente. Muitas vezes se você for sincero com você mesmo, assim como eu gostaria de ser comigo, você vai ver que frequentemente a gente está buscando mudanças com um desejo interno, um anseio interno de encontrar algum senso de realização. Ah não, esse emprego aqui já não me satisfaz, eu preciso de outra coisa. Ah, essa casa aqui já não me satisfaz, eu preciso de outro lugar para morar. Não, inclusive eu preciso mudar de cidade, de estado. Meu relacionamento, meu casamento já não me satisfaz mais. Eu acho que está na hora de separar. E essa é uma mensagem descarada que a gente tem ouvido por aí. Igreja, não, essa igreja aqui já não me satisfaz mais. Eu já não tenho mais espaço nessa igreja, eu preciso buscar outra igreja. E eu e você, frequentemente, estamos buscando mudanças. Frequentemente, buscando mudanças. Talvez você não busque mudança no seu casamento, mas talvez você busque mudança no ministério, na sua área de atuação, nos seus relacionamentos. O ponto é, estamos buscando mudança. E botamos a culpa disso em quem? Ah, a culpa é do cônjuge que não é legal, que não me faz feliz. A culpa é da igreja que não me acolhe. O problema é da igreja que não me usa no bom sentido, que não entende o valor que eu tenho. O problema são dos meus amigos que não estão nem aí. O ponto é, nós sempre vamos automaticamente jogar a culpa no outro, é na sociedade. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Brasil, a culpa é da economia. Mas o ponto é que eu e você precisamos aceitar que a culpa de fato é do nosso coração, que é pecaminoso e descontente. E querido, eu e você vamos lidar com esse sentimento até o fim das nossas vidas. Eu trouxe essas duas histórias para você, talvez para você se dar um pouco por convencido de que você pode fazer planos e buscar tudo na sua vida. Quando você chegar na realização dessas suas metas, você vai se dar conta de que aquilo não é o suficiente. Aquilo, quando você bota um alvo na sua vida, você fala, quando eu chegar lá,
quando tiver uma casa de praia, quando tiver dinheiro para fazer uma viagem, quando tiver um emprego, quando tiver filhos, aí sim eu vou ser realizado. E aí você gasta a sua vida, eu gasto a minha vida para chegar lá. Chegamos lá e continuamos lidando com o fato de que o nosso coração é descontente. Nós inclusive gastamos o nosso ano inteiro pensando nas férias. Não sei você, mas... planejamos as nossas férias, chegamos lá, falando, quando eu deitar na areia, olhar para o céu, tomar um banho de mar, ali eu vou ser realizado. E aí você gasta a sua vida, junta o seu dinheiro, vai para uma boa praia, chega lá, deita debaixo do sol, e realmente aquilo traz uma alegria momentânea. Mas querido, começa, ainda mais para quem é acelerado, né? Fica um dia, 2 dias, 3 dias, já começa a mexer o pezinho, fala, como que eu posso melhorar esse sol aqui? Porque o ponto é, todas as coisas, elas de fato podem trazer alegrias momentâneas, mas elas não têm a capacidade de realizar um coração sedento. Não tem a capacidade de realizar um coração sedento. E eu quero trazer essa mensagem, porque Deus me confronta com ela e eu não quero sofrer sozinho. Então você é vítima nessa noite. Nessa, meu Pai do céu, nessa manhã, pode falar, gente, quando eu falo à noite, pode me corrigir. Nessa manhã, eu quero que você sofra junto comigo, num bom sentido. Mas eu também creio que essa é uma lição importantíssima para esse ano de recomeço na nossa vida. Quantos aqui estão recomeçando e desejam recomeçar? Amém? Eu acredito que essa é uma chave importantíssima para isso. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3. Se você trouxe a sua Bíblia, mas sabe que vai projetar no telão, abra mesmo assim, para não perder o costume. Enquanto isso, existe uma frase de Agostinho que quando eu me deparei com ela, ela resumiu a minha oração. Agostinho, na sua caminhada já com o Senhor, ele faz, não sei quantos conhecem a obra de Agostinho, chamado Confissões, mas ele ali faz uma afirmação, ele fala, Senhor, feriste-me com a tua palavra e eu te amei. Querido, olha que afirmação bonita. Senhor, você me feriu com a sua palavra e eu te amei. Então a minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos fira com a sua palavra. Porque quando o Senhor nos fira, quando o Senhor nos fere, Ele mesmo nos consola. E isso gera amor por Ele, amém? Filipenses 3. Só para trazer um pouco de contextualização, essa é uma carta de Paulo à igreja, aos filipenses, e acontece que naquela época existiam aqueles que eram os judaizantes, né? Em outras palavras, eles eram aqueles que tentavam ensinar para o povo, ou convencer o povo de que para eles serem aceitos, para que eles crescessem, eles precisavam cumprir uma série de leis que em Jesus já tinham sido cumpridas. Eles não precisavam mais daquilo. E aqueles judaizantes eram, assim, bem geral, né? Eles eram aqueles que falavam, não, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, se você não fizer isso, você não vai ser aceito por Deus, você não vai viver a verdade de Deus. E aí Paulo está falando, não é desse jeito. E aí Paulo, ele traz nesse texto algo que você talvez já tenha se deparado. Paulo começa a dizer para a igreja de Filipenses o seguinte, olha igreja, não ouçam essas pessoas que querem aplicar a lei sobre vocês, a lei excessiva, a lei que Jesus já cumpriu. E ele começa a falar assim, porque se fosse pela lei, eu teria do que me orgulhar. E aí Paulo começa a mostrar o seu currículo. Eu sou judeu, circuncidado no 8º dia. Quanto à lei, sou fariseu. Em outras palavras assim, eu fui fiel à lei. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor dos cristãos. Ele começa a falar todo o seu currículo falando assim, vocês querem falar do que... da prática humana, da prática da lei, eu sou aquele que mais posso me orgulhar na lei, porque eu sou o top, eu sou o nível de, uau, eu sou esse. Mas ele fala o seguinte, mas quando eu conheci a Cristo, eu percebi que nada disso fazia sentido.
Então ele fala assim, eu considero tudo como perda para alcançar a Cristo. Então vamos ler a partir do versículo 8, 7, do 7. Então tenha em mente isso, que Paulo está falando assim, olha, eu tinha do que me orgulhar, hein? Mas, aí ele fala assim, no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando assim, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Querido Paulo, ele gastou a vida dele sendo um excelente judeu quanto à lei. E talvez assim como você, como eu, às vezes a gente gasta a nossa vida achando que a gente está acertando o alvo. Mas um dia Paulo se dá conta de que aquilo não era o lugar certo. Em outras palavras, Paulo percebeu que o coração dele estava o enganando. Ele achava que cumprir uma série de regras, fazer as coisas de determinada maneira, era o certo. Mas quando ele conhece a Cristo, ele fala, caramba, caí no engano. Mas quando ele conhece a Cristo, ele é liberto desse engano. Então a minha oração nessa manhã é para que o Senhor liberte-nos do engano do nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. E Ele nos governa pela nossa vida, e nós precisamos que o Senhor nos liberte, amém? Meditemos isso num instante. Falando sobre recomeço, agora todo mundo aqui é um engenheiro. Vamos construir um prédio. O primeiro andar não deu muito certo. As colunas ficaram um pouco comprometidas, os cálculos saíram errados. Mas você, como um bom engenheiro, você agora vai construir o segundo andar. Querido, a minha pergunta é, você vai construir o segundo andar se você não corrigir o primeiro? Ah, mas o segundo andar eu vou botar mármore do melhor, eu vou botar as melhores madeiras, eu vou botar um alicerce. Adianta você tentar construir um segundo andar se o primeiro não estiver estabelecido, saudável? Não adianta. Você pode construir o segundo, o terceiro, o quarto, gastando toda a sua energia para construir um lindo prédio. Mas talvez um dia aquele prédio caia e desmorone, porque o primeiro andar não está bem construído. Qual que é a comparação que eu quero fazer com esse ano do recomeço? Muitas vezes nós queremos avançar, queremos construir o segundo andar na nossa vida, ignorando o andar que estamos. A gente simplesmente quer ignorar o lugar em que estamos e queremos construir lá para frente. E isso, por mais que em alguns momentos possa gerar algum tipo de satisfação interior, em alguma hora, essa construção vai ser comprometida. Então eu quero falar nessa manhã sobre o primeiro andar. Paulo considera tudo como perda comparado ao conhecimento de Cristo. Ele abandona a justiça própria, ele se torna participante dos sofrimentos de Cristo. E ele continua dizendo, não que eu já tenha alcançado essa perfeição. Ele fala assim, eu quero avançar, eu ainda não alcancei o lugar em que eu quero estar, mas eu prossigo para alcançar. E aí mais adiante ele fala assim, queridos, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, tão somente, e eu quero que você se atente para esse pedaço do texto, tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Em outra versão diz,
que andemos de acordo com a maturidade que alcançamos. Qual a lição que Paulo nos deixa? Não adianta a gente querer percorrer o alvo, querer avançar, se a gente não entende o lugar em que estamos. Nós precisamos caminhar de acordo com a maturidade que alcançamos. Todo mundo já ouviu aquele ditado, não adianta dar um passo maior que a perna, certo? Em outras palavras é isso. Às vezes a gente está querendo dar passos maior que a nossa perna, e a gente não entende que precisamos caminhar de acordo com a maturidade que já alcançamos. Primeira lição que fica aqui: o seu processo é diferente do meu. O lugar de maturidade que eu tenho vivido com o Senhor é diferente do lugar de maturidade que cada um tem vivido. Isso não significa que é maior, menor, melhor ou pior. Muitas vezes a gente olha para o lado e a gente se baseia na pessoa que está do nosso lado e fala, putz, eu queria estar vivendo aquilo que a pessoa está vivendo. Mas aquela pessoa já alcançou um nível de maturidade, eu ainda não. Não adianta eu querer fazer o que o pastor Roger, o que meu pai faz. Ele já tem uma jornada, ele já tem uma experiência. Se eu quiser agir da mesma maneira que ele, com os mesmos passos, as mesmas frases, não vai adiantar. Porque cada um precisa caminhar de acordo com a maturidade que já alcançamos. E aí eu quero resgatar um pouquinho, não sei quantos estavam aqui no dia 13 de março pela manhã, ou pela noite, não me lembro, quando o pastor Adson pregou sobre os segredos da felicidade. Alguém estava aqui? Legal, acho que foi à noite, né? Mas se você não ouviu, entre no YouTube, é uma palavra preciosa. O pastor Adson estava falando justamente a diferença de alegria e felicidade, que a alegria é circunstancial. Inclusive, eu e você podemos nos alegrar com coisas ruins. Ele deu o exemplo, inclusive, por exemplo, complicado, hein? Redundância. Mas ele deu o exemplo de você vê um assaltante roubando alguém, e aí do nada vem uma moto e atropela esse assaltante. No seu coração você fala, yes. Eu sei que é feio falar isso, né? Mas às vezes nós nos alegramos com a injustiça. A alegria, ela é circunstancial. Mas o pastor Adson estava justamente trabalhando que a felicidade não. A felicidade é um estado, é um jeito de ser. Nós somos felizes. Querido, você foi encontrado pelo Senhor. Estávamos cantando aqui, estarei com as mãos levantadas, pois tu deste tudo a mim. Então eu quero dizer para mim mesmo, nós somos felizes. Independente das circunstâncias, muitas vezes não estamos alegres, mas somos felizes. Esse é um estado, nós somos felizes, mas às vezes a gente se esquece disso. E eu quero falar sobre uma virtude chamada contentamento. Eu traria uma explicação do que é contentamento como a virtude de trazer na prática a felicidade que nós temos. Nós somos felizes, mas o meio pelo qual nós vivemos isso na nossa vida se chama contentamento. Amém? Contentamento, diferente do que alguns pensam, contentamento não é se satisfazer com o lugar em que você está na sua vida a ponto de ficar paralisado. Eu já tenho uma vida boa, já tenho uma igreja boa, eu oro, estou de boa aqui nesse lugar. Não, isso não é contentamento, isso é preguiça. Mas contentamento também não é viver freneticamente, querendo avançar, a partir de um lugar de ódio onde você está. Contentamento é olhar para o lugar onde você está hoje na sua vida, nas suas emoções, no seu trabalho, no seu ministério e falar, Senhor, as coisas estão difíceis, eu sei, mas obrigado pelo que eu tenho hoje. Obrigado por isso que eu já recebi do Senhor. No entanto, eu quero avançar, Deus. Eu quero prosseguir. Isso é caminhar de acordo com a maturidade que já alcançamos. Maturidade é você e eu olharmos para a nossa jornada e falar, Deus, obrigado pelo que eu já tenho. Obrigado pela obra que o Senhor já tem feito em mim. Mas eu não quero ficar aqui, eu quero avançar. Então, querido, talvez, muitas vezes na nossa jornada, nós somos polarizados. Às vezes estamos no lugar falando, estou de boa. Eu não quero cuidar de um GV, não. Problema para minha cabeça, né? Eu não quero me envolver no ministério, problema para minha cabeça. Não quero crescer no trabalho, eu já tenho o suficiente para viver.
Não quero gastar mais tempo com a minha família, já é o suficiente. Não, não. Preguiça. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Mas do mesmo jeito, temos visto uma geração, e queridos, nós que trabalhamos com a juventude, com adolescentes, temos visto isso ainda mais latente. Uma galera que quer crescer, quer conquistar, mas não consegue olhar para o lugar em que vive e falar, obrigado, Senhor. Então, essa virtude de reconhecer o lugar onde estamos, essa virtude de ser maduro o suficiente para falar, isso eu já tenho, isso ainda não, mas eu quero avançar, essa virtude se chama contentamento. E eu quero falar sobre 5 princípios de como eu e você podemos viver o contentamento. Amém? Você está comigo? Inclusive, eu e você somos bombardeados com frases de como, você precisa crescer, você precisa avançar, conquiste, avance, avance. Só que se eu e você não tivermos maturidade para o lugar em que estamos, nós vamos quebrar a cara. Princípio número 1, precisamos desenvolver um coração grato. Gratidão é a base de tudo. Vou dar um exemplo. Domingo que vem você chega aqui na igreja, no culto, e em todas as cadeiras existe um bombom, sonho de valsa. Glória a Deus. É isso que muitos vão falar. Glória a Deus. Ainda mais aqueles que têm dificuldade de acordar para amanhã e vêm sem tomar café. Fala, oh Deus, tu proveu para mim um cordeiro. E aí você pega aquele bombom e fala, obrigado Deus, obrigado por essa igreja. No segundo domingo seguido, você chega e agora tem um ouro branco. Aí você fala, oh Deus da glória, obrigado Senhor. No terceiro dia, no terceiro domingo você chega e tem mais um bombom. E aí você fala, legal Deus, obrigado. No quarto dia, você está aqui bombom. Depois de 15 semanas tendo bombom, na 16ª você chega e o bombom não está. E você fala, pô, cadê o bombom aqui? Esqueceram de botar um bombom? Falar com o pastor Djalma, o que está acontecendo? Está sem dinheiro? Mas isso é um exemplo bobo, mas é assim que nós fazemos a nossa vida. Queridos, quanto tempo nós gastamos, conseguimos construir uma oração de pedido, súplica ao Senhor? 1 hora. Deus, eu preciso que você me faça isso, me ajude com o trabalho, me dê recurso, me dê uma casa, me dê paz. Em 2 minutos você ora agradecendo. Deus, obrigado pela comida, obrigado pela casa, obrigado pela veste. Parece brincadeira, querido, mas o nosso coração é ingrato. Nós precisamos desenvolver a capacidade de reconhecer. Paulo, ainda na carta aos Filipenses, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça. Essa palavra ações de graça é Eucaristia. Em outras palavras, Eucaristia também significa reconhecimento. Eu e você, inclusive nas nossas orações de petição ao Senhor, precisamos reconhecer aquilo que Ele já fez por nós. Se eu e você não reconhecermos aquilo que Deus já nos deu, nós não conseguiremos construir o segundo andar. Eu e você precisamos gastar tempo, querido, nas nossas orações agradecendo o Senhor por aquilo que comemos. A nossa oração antes da refeição, ela é decorada, ela não vem do coração. Deus, obrigado pela comida em nome de Jesus, amém. Não deixe faltar na mesa de ninguém, amém. Que bom que pelo menos oramos, né? Mas ela precisa vir do nosso coração. Querido, tem aquele clichê de que pai fala quando a criança não quer comer, né? Mas tem gente que passa fome. Tem gente que não tem o que vestir. Você está reclamando da sua família, tem gente que não tem pai, não tem mãe. Você está reclamando dos seus filhos, tem gente que está gastando a vida inteira pedindo ao Senhor para ter filhos e não tem. Eu e você precisamos aprender a meditar nas obras de Deus e ter um coração grato. O exemplo do bombom é muito bom para mostrar aquele texto em Lamentações, creio que é Lamentações, que ele fala que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Todas as manhãs acordamos e tem um bombonzinho lá. Pegamos um bombom, obrigado Deus. Mas queridos, quantos nós agradecemos pela misericórdia de Deus? Por causa da bondade de Deus nós não somos consumidos.
Mas para nós é tão automático acordar e ter um bombonzinho lá, que aquilo já não faz mais sentido. E ainda, se Deus não abençoa o seu trabalho, o meu trabalho, se Deus não abençoa a sua família, a nossa família, nós ainda temos corações murmurantes. Nós ainda reclamamos, nos queixamos com Deus, como se Ele fosse obrigado a nos dar alguma coisa. Se Deus nos dá alguma coisa é porque Ele é bom, não é porque Ele é obrigado a nos dar. A misericórdia do Senhor já é suficiente para sermos gratos todos os dias da nossa vida. Primeiro princípio que eu quero dividir com você nessa manhã: tenha um coração grato, desenvolva a capacidade de perceber as mínimas coisas na sua vida, o mínimo cuidado de Deus. Deus, obrigado por essa roupa. Deus, obrigado porque nós podemos já chegar nessa igreja. Obrigado porque temos uma igreja com pastores que amam o Senhor, uma igreja bonita, com ar-condicionado. Obrigado, Senhor. Temos coisas para melhorar muito, mas obrigado, Senhor. Você agradece pelo seu líder de GV, querido? Estou falando isso para que os meus liderados possam agradecer nesse momento por mim. Mas nós precisamos agradecer pelos amigos que o Senhor nos coloca do nosso lado. O Senhor tem levantado pessoas para estarem do nosso lado. Você tem sido grato? Não precisa abrir, mas ouça esses versículos, Salmos 92, 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar pela manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. De manhã precisamos acordar e falar: Deus, o seu amor é leal. Mais um dia a sua misericórdia se renovou. Mais um dia eu não fui consumido. E aí no fim da noite você fala: Deus, obrigado porque mais um dia sua fidelidade me alcançou. O Senhor foi fiel mais um dia. Romanos 1, 21. Não, outro. 1 Tessalonicenses 5, 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Todas as circunstâncias. Querido, deu errado. Deus, obrigado. Eu tive um mentor uma época, ele falava algo. Ele falava: fracasso só é fracasso quando você não tira nenhuma lição dessa situação. Se as coisas foram ruins, deu errado, mas você aprendeu algo, então aquilo não é totalmente um fracasso, querido. Se você passou por uma situação difícil, foi difícil, doeu, chorou, mas você aprendeu algo, Deus, obrigado. Obrigado, porque eu extraí uma grande lição. Amém? Então, gratidão é a base de tudo. Segundo princípio para desenvolver, para viver a virtude do contentamento, quero ler com você o versículo 13 de Filipenses 3, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Segundo princípio, nós precisamos deixar para trás o que ficou para trás. E eu quero diferenciar isso em duas coisas. Primeira coisa, eu e você precisamos, em nome de Jesus, deixar os fracassos para trás. Aquilo que deu errado, querido, ficou para trás. Aquilo que você viveu no passado ficou para trás. Aquele pecado que você lidou, que foi terrível na sua vida, que gerou grandes consequências, ficou para trás. Eu e você somos nova criatura. As coisas ficaram para trás. Mas eu perdi fulano, mas eu tinha um emprego e eu perdi tudo. Ah, se eu pudesse voltar naquele ano de 99. Ah, se eu pudesse ter investido diferente. Ah, se eu não tivesse gastado minha vida naquele ministério, as coisas seriam diferentes. Querido, deixar para trás o que ficou para trás. Nós não conseguimos avançar se existe algo nos prendendo. Mas a segunda coisa é, nós precisamos também deixar para trás o sucesso que passou. Tem gente que não se prende no fracasso, mas tem gente que se prende no sucesso. Ah, porque meu tempo de brilhantina. Ah, quando eu era jovem. Gente, o que eu ouço disso? Ah, quando eu era jovem. Ah, se eu fosse jovem agora, as coisas seriam diferentes nesse lugar. Parece bobo, mas muitas vezes nós estamos presos no passado, naquilo que deu certo. Ah, porque certa vez eu gravei um CD
E Deus me usou, se eu pudesse. Não, querido, ficou para trás. Foi uma bênção aquilo que nós vivemos lá atrás, mas ficou para trás. Quando Paulo traz esse exemplo, ele fala assim, olha, eu tenho esse currículo, isso aqui é muito bom, mas eu deixo para trás, eu avanço. Amém? Vocês ficam com uma cara assim, parado, não sei se isso faz sentido, porque para mim, porque 10 anos atrás eu liderava 150 pessoas, agora eu estou com 3, oh meu Deus. Querido, se Deus te deu esses 3, ser fiel num pouco, e o muito Ele te dará, amém? Terceiro ponto, terceiro princípio, nós precisamos colocar os planos no lugar devido do coração. A Bíblia diz em Provérbios que o homem em seu coração planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E aqui a gente cai numa outra problemática. Tem gente que fala assim, então se Deus muda o plano, não vou fazer plano nenhum. Preguiça, imprudência. Não podemos ser assim, nós precisamos nos planejar. Mas eu e você não podemos nos apegar aos planos demasiadamente, a ponto de que se algo foge dos planos, se Deus muda algo, a gente não consegue se realizar. Eu e você muitas vezes fazemos um plano, olha, com 20 anos eu vou estar assim. Querido, quando eu tinha 13 anos, eu jurava que com 22 eu ia ter casa própria. Ninguém me avisou que isso não ia dar certo. Essa geração é assim, né? Não, com 19 eu já vou ter um carro, começar com carro. Com 22 uma casa, 25 estou indo para Disney uma vez por trimestre. Meu Deus, que tombo que eu caí. Mas brincadeiras à parte, tem muita gente que é tão apegado a plano, e aí Deus vai lá e às vezes Deus precisa mudar a rota. E aquilo consome a pessoa de tal maneira que ela não vive a virtude do contentamento. Querido, se você tem um plano e Deus mudou ele no meio da rota, agradeça a Deus. Olhe para a sua jornada e fala, Deus, não era o que eu tinha planejado, mas a sua vontade é melhor que a minha. O seu plano é melhor que o meu. Eu te dou o meu plano. Agora, querido, se eu e você não tivermos plano, a gente não consegue nem parametrizar o que Deus está fazendo. Muitas vezes eu e você não conseguimos ser gratos, porque a gente não sabe nem para onde a gente estava vindo, para onde a gente estava indo. Uma pessoa que trabalha por R$1.000, ela fala, olha, eu quero ganhar R$1.000, ela ganha 1.200, caramba, ganhei R$200 a mais, 20%, Deus obrigado. Agora uma pessoa que não sabe nem quanto quer ganhar, ganha R$1.000, fala, isso é pouco ou isso é muito? Deus obrigado ou Deus me ajuda? Entende? O exemplo bobo, mas se eu e você não desenvolvermos planos, metas na nossa vida, a gente não vai nem saber parametrizar o que Deus está fazendo ou não. Então tenha planos, mas não se apegue a eles de tal maneira que você vai enrijecer o seu coração e você não vai desenvolver a virtude do contentamento. Amém? Olha o que Paulo continua dizendo em Filipenses 4, do 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Todo mundo sabe que a ansiedade é o mal do século, né? Não o mal do século, mas um mal do século, porque esse século está terrível. Querido, eu lido com ansiedade constantemente no meu coração, sendo vulnerável. A ansiedade tenta dominar o nosso coração. Essa semana teve Fala Sério, um evento que a gente fez para adolescente. Meu Deus do céu, até esse Fala Sério aconteceu, eu não conseguia pensar na vida. Um adolescente procurou e falou, eu não consegui mais fazer nada essa semana, eu só pensava no Fala Sério. O ponto é que nós somos assim frequentemente. Nós só conseguimos viver olhando lá para frente, aquele é meu plano, eu não vou me satisfazer enquanto não chego lá, eu vou, e eu e você entramos num lugar de ansiedade, e não conseguimos olhar para o lugar que temos. Enquanto não tiver um carro, enquanto não tiver uma casa, enquanto eu não alcançar aquilo, eu não vou parar, e veja, o problema não está na sua meta, o problema está em como você enxerga a sua vida hoje. Eu e você precisamos falar, Deus, obrigado por hoje. Obrigado porque o Senhor me deu um dinheiro para pegar um ônibus.
Mas eu quero um carro, Deus. Mas obrigado. E a cada passo que você dá, obrigado, Deus, porque eu já juntei R$ 2.000. Obrigado pelo ônibus, continua aqui. Pela Mercedes, né? Motorista. Obrigado pelo motorista, Deus. Antes eu tinha um motorista. Mas entende, querido? Se eu e você simplesmente... Porque o coach da vida diz isso, né? Foca na sua meta. Não tira os olhos de lá. Não tira... Querido, isso é um engano. O mesmo engano que Agostinho caiu. O mesmo engano que esse jovem está vivendo. Todos nós estamos vivendo. Nós precisamos olhar para frente, mas sendo gratos pelo lugar que estamos. Eu vou construir o segundo andar, o terceiro, o quarto andar. Mas o seu primeiro andar está comprometido. Você não consegue olhar para o seu primeiro andar. Não, Deus, obrigado pelo que eu tenho hoje. Amém? Quarto ponto. Quarto princípio. Então, resumindo. 1, desenvolver um coração grato. 2, deixar o que passou para trás. 3, colocar os planos no devido lugar do coração. 4, precisamos aprender a lidar com as fraquezas e limitações da nossa vida. Para isso eu quero ler um texto de 2 Coríntios, do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 9, se puder botar, por favor. 12, capítulo 12, versículo 9, 2 Coríntios. Olha o que o texto diz. Mas Deus me disse, minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, essa é a resposta do apóstolo Paulo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Obrigado, Mar. Próximo versículo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Continua. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora nada seja. Próximo. Na verdade, era o 9 e o 10 mesmo que eu ia ler só. Mas o que o apóstolo está falando é o seguinte, quando eu e você nos deparamos com as nossas fraquezas e limitações, isso precisa gerar algo dentro de nós. Nós precisamos entender que o Senhor diz algo para nós. A minha graça é suficiente para a sua jornada. Amém? Mas Deus, olha a minha limitação. Assim como Moisés falou, Deus, mas eu não sei falar quando Deus chamou Moisés. Em outras palavras, naquele diálogo com Deus, em outras palavras Moisés, a minha graça é suficiente sobre você. Deus, mas eu não consigo fazer isso. Deus, eu tenho tantas limitações. A minha graça é suficiente. Então eu e você precisamos olhar para esse lugar que estamos, olhar para as nossas fraquezas e saber que a graça de Deus é suficiente. Por isso nós podemos olhar com outros olhos para as nossas limitações. Nós podemos inclusive nos regozijar com as nossas limitações, porque é justamente nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. A Bíblia nos ensina que para que o homem não confie na força do seu próprio braço. Querido, fraqueza, limitação, é algo lindo, onde Deus pode demonstrar o seu poder na nossa vida. Se nós pudéssemos fazer tudo, a soberba dominaria o nosso coração. Mas é justamente na fraqueza que nós entendemos a dependência que temos de Cristo. Por isso eu quero deixar essa mensagem com você nessa manhã. Não importa a sua limitação, a sua fraqueza, aquilo pelo qual você tem lidado no seu coração, é ansiedade, são problemas emocionais, são problemas físicos, inclusive a luta contra o pecado. A graça de Deus é suficiente para mim e para você, e ela está disponível. Querido, em Hebreus 4, o escritor de Hebreus fala isso de maneira linda. Ele fala, vocês que estão passando por um momento difícil, vocês podem se achegar ao trono de graça e clamar por graça no momento oportuno. Veja, nós podemos, queridos, existe um trono de graça, onde podemos nos achegar e falar, Deus, está difícil. A Bíblia fala que podemos nos achegar lá em tempo oportuno, em tempos de necessidade. Você está passando por uma necessidade, tem alguma limitação, está difícil? Você e eu podemos nos achegar no trono de graça e pedir, Deus, libere graça sobre nós.
porque Ele mesmo disse que liberaria graça sobre nós, e que a graça dEle é suficiente. Então não olhe para as suas fraquezas, eu não posso olhar para as minhas fraquezas, para as nossas limitações, e ficar paralisado, querido. Nós precisamos avançar, a partir de um lugar onde entendemos que nesse lugar, a graça de Deus é suficiente. Nós podemos avançar, porque a graça de Deus é suficiente. Eu não sei se eu posso me envolver no ministério. Pode, querido, porque a graça de Deus é suficiente. Eu não sei se eu consigo lutar contra o pecado, vencer o pecado. Consegue, porque a graça de Deus é suficiente. Eu não sei se eu consigo liderar. Consegue, querido, porque a graça de Deus é suficiente. Eu não sei se eu consigo olhar para a minha vida hoje e sentir satisfação, alegria. Consegue, porque a graça de Deus é suficiente. Paulo diz na carta aos Filipenses, ele fala assim: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Se existe um motivo de exaltação na nossa vida, é porque nós temos o Senhor. Pastor Adson disse isso, falou, querido, ele explicando sobre felicidade, justamente que felicidade é estar em Deus. Eu e você estamos em Deus. Isso já é motivo suficiente para estarmos satisfeitos hoje. Amém? E por último, Paulo ele fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Qual o alvo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. No final desse capítulo ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos. Coloca por favor capítulo 4, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Vamos ler junto. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Querido, haverá de chegar um dia onde o Senhor trocará toda lágrima por alegria, onde o Senhor transformará o nosso corpo mortal, doente, num corpo imortal, cheio de saúde. Querido, se eu e você não olharmos para esse lugar no Senhor, se eu e você não vivermos a nossa jornada, olhando para a recompensa em Cristo Jesus, nós não conseguiremos viver onde estamos. A ansiedade tomará conta do nosso coração, o desespero tomará conta do nosso coração. Eu e você precisamos viver convictos de que haverá um dia onde o Senhor secará as nossas lágrimas, onde o Senhor trocará a tristeza, a veste de tristeza, por vestes de alegria. Por isso eu posso me alegrar no lugar onde estou, porque eu sei que por mais que a tribulação seja momentânea, ela não se compara com a glória que há de ser revelada. Existe uma glória que há de ser revelada para mim e para você. Por isso eu e você podemos olhar para a nossa jornada hoje e caminhar, porque sabemos que estamos caminhando para a nossa recompensa. A nossa recompensa, querido, não são coisas dessa vida, porque elas não podem nos satisfazer. A nossa recompensa é eterna. Pessoal, o grupo de louvor pode subir, por favor. Querido, eu e você precisamos viver a virtude do contentamento. A gente está num mundo louco, acelerado. Ninguém mais ouve áudio no WhatsApp em 1.0. São poucos os resistentes.
Tem gente já pedindo 3.0, querido. Mandando mensagem lá para a administração do WhatsApp. É brincadeira, mas o mundo está assim. Uma mensagem de 40 minutos já é enfadonha. Fazer uma faculdade, fazer um curso bíblico de 2 anos já é tempo demais. A ansiedade está dominando o nosso coração. E a gente não está sabendo lutar contra isso. A virtude que vai nos fazer lutar contra essa geração acelerada, ansiosa, desesperada, é um coração contente. É um coração que vive a virtude do contentamento. Como eu disse no começo, contentamento é olhar para o lugar em que estamos, falar: obrigado, Senhor, pelo que eu já tenho. Obrigado pelo que eu já tenho. Ainda não é o que eu quero, mas obrigado pelo que eu já tenho. Nesse lugar você tem saúde para caminhar. Nesse lugar eu e você temos saúde para recomeçar. Tem gente tentando recomeçar pela força do ódio. Querido, não vai adiantar. Não vai adiantar você e eu tentarmos recomeçar pela força do ódio. Aprenda a parar no lugar que você está. Aprenda, assim como eu tenho sido confrontado pelo Senhor, a andar, a viver de acordo com a maturidade que já alcançamos. Um passo de cada vez. Você está tendo problemas com a sua família, não adianta achar que amanhã, a não ser que o Senhor opere um milagre, todas as coisas vão estar perfeitas. Mas agradeça. As coisas estão complicadas em casa, mas agradeça porque você tem uma esposa, um esposo, porque você tem filhos. Você ainda vive numa casa complicada, com goteira, sem quarto, mas agradeça porque você já tem aquilo. Se essa é a maturidade, se esse é o momento de vida que você vive, agradeça a Deus por esse momento. E quando o seu coração, o meu coração estiver posicionado no lugar correto, nós podemos avançar. Um passo de cada vez, esquecendo daquilo que ficou para trás, eu avanço para o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus. É ano de recomeço, é ano de recomeçar. Mas se eu e você não tivermos corações gratos, se eu e você não desenvolvermos a capacidade de reconhecer Deus na nossa jornada, nós não vamos avançar, queridos. Tem muita gente lutando e parando no pecado, e a única coisa que consegue dizer de si mesmo é: eu sou ruim, eu sou fraco, eu não presto, Deus não me ama. Ei, se você está aqui nessa manhã, é porque o Espírito Santo tem feito uma obra na sua vida. Ah, mas eu sou pecador. Mas você está onde? Eu estou dentro da igreja, porque o Espírito Santo está te convencendo a estar aqui. Será que isso já não é motivo de gratidão? Talvez você ainda não venceu completamente o pecado, mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar e levar-nos até o fim da nossa jornada. O seu coração e o meu coração anseia. Existe um anseio aqui dentro. Querido, não coloque esse anseio nas coisas dessa vida. Não faça da sua meta de vida um grande cargo na sua empresa, ou ter uma empresa, ou ter uma quantidade de dinheiro. Coloque a realização do seu coração em Cristo Jesus. Paulo, nas cartas aos Filipenses, ele diz: eu já sei viver com pouco, eu já vivi com muito, eu sei o que é padecer, eu sei o que é viver em abundância, mas tudo posso naquele que me fortalece. Porque não importa aquilo que eu tenho vivido, os meus olhos estão na minha recompensa, e ninguém pode roubar. O dinheiro a traça come, a ferrugem consome, mas aquilo que o Senhor tem separado para nós, nenhum homem pode roubar, o ladrão não pode roubar, a inveja dos outros não pode roubar a sua e a minha recompensa em Cristo Jesus.